O jovem caminhava pela estrada de terra com passos rápidos, mas inseguros, sentindo o peso da fuga em cada respiração curta. A chuva fina deixava sua camisa colada ao corpo, enquanto a mochila rasgada balançava em seu ombro. Ele olhava para trás a todo instante, como se a sombra do passado estivesse a poucos metros de alcançá-lo. Quando avistou a velha casa abandonada no topo de uma pequena colina, sentiu um arrepio que misturava medo e esperança. A estrutura parecia prestes a desabar, mas ainda oferecia abrigo contra a chuva. Empurrado pelo cansaço, ele decidiu se aproximar. Cada passo parecia mais silencioso do que o anterior, como se o próprio mundo observasse o que viria a seguir. Ao chegar à porta, o jovem hesitou por alguns segundos, ouvindo apenas o vento atravessando as frestas da casa. A madeira inchada exalava um odor de mofo e abandono, mas também de algo familiar, embora ele não pudesse identificar o motivo. Com a mão trêmula, empurrou a porta, que abriu com um rangido longo e doloroso. Lá dentro, a penumbra criava figuras distorcidas entre os móveis cobertos de poeira. Ele respirou fundo, tentando estabilizar o coração acelerado. Sabia que não podia ficar muito tempo ali, mas precisava de descanso e de silêncio para pensar. A tempestade lá fora tornava sua única opção entrar. O interior da casa parecia congelado no tempo, como se tivesse sido abandonada às pressas, deixando memórias espalhadas em cada canto. O jovem caminhou com cuidado, evitando pisar nos vidros quebrados e nos pedaços soltos do assoalho. Uma corrente de ar frio passou pelo corredor, fazendo-se encolher e segurar os braços contra o próprio corpo. Ele percebeu fotos antigas penduradas tortas nas paredes, quase apagadas pelo tempo. Embora mal pudesse enxergá-las, algo nelas despertava um desconforto estranho. Era como se aquelas imagens tentassem lhe contar algo importante. Ele desviou o olhar, tentando se convencer de que era apenas cansaço. A cada passo dado, um rangido ecoava pela casa, misturando-se ao som distante dos trovões. O jovem entrou em uma sala onde móveis antigos estavam cobertos por lençóis rasgados e escuros. O cheiro de madeira úmida e poeira era quase sufocante. Ele deixou sua mochila no chão e sentou-se numa cadeira velha que protestou com um estalo agudo. Seus pensamentos se embaralhavam, lembranças fragmentadas surgindo sem que ele quisesse. A casa parecia amplificar cada sentimento de culpa, cada segredo da sua fuga. Ele massageou a testa, tentando afastar as imagens confusas que insistiam em retornar. Quando finalmente começou a relaxar, o jovem ouviu um barulho vindo do andar de cima, algo leve, porém distinto, como passos arrastados. Seu corpo enrijeceu imediatamente, e seu coração disparou. Pensou em sair correndo, mas a chuva forte tornava isso ainda mais arriscado. Ele se levantou devagar, tentando controlar a respiração, e encarou a escada que levava ao segundo andar. Algo naquela casa o chamava, como se uma verdade esquecida estivesse prestes a se revelar. Mesmo com medo, ele sabia que precisava verificar. Seus pés começaram a subir os degraus, um por um, enquanto a casa inteira parecia observar. Os degraus da escada rangiam sob o peso do jovem, como se protestassem contra sua presença ali. A cada passo, a sensação de ser observado aumentava, tornando o ar mais pesado. Ele segurou o corrimão com força, sentindo a madeira áspera arranhar sua palma. Quando chegou ao topo, viu um corredor longo e estreito, iluminado apenas por brechas no telhado que deixavam entrar feixes de luz trêmula. O barulho que ouvirá havia cessado, deixando um silêncio tenso no ar. Mesmo assim, ele sentia que não estava sozinho. Algo naquela casa parecia saber quem ele era. Caminhando lentamente pelo corredor, o jovem abriu a primeira porta à direita. O quarto estava vazio, exceto por uma cama quebrada e um armário com a porta arrancada. Nada se movia ali dentro. Ele respirou aliviado por um momento, mas não o suficiente para se acalmar. Havia outra porta no fim do corredor, entreaberta, como se alguém tivesse acabado de passar por ela. Uma corrente gelada escapava do interior do cômodo, arrepiando sua nuca. Ele ficou parado, indeciso, questionando se deveria continuar ou recuar. Porém, algo mais forte o impulsionava, como se a resposta que buscava estivesse exatamente ali. Ele empurrou a porta devagar, revelando um quarto infantil coberto de poeira e teias de aranha. Brinquedos gastos estavam espalhados pelo chão, alguns quebrados, outros preservados pelo silêncio do tempo. Uma boneca caída de lado parecia encará-lo com olhos vazios. A visão daquele ambiente tão familiar o acertou como um soco no peito. Uma lembrança distante surgiu em sua mente, mas ele não conseguiu capturá-la completamente. Sentiu um tremor nos dedos, como se algo estivesse tentando emergir de sua memória. O ar ali dentro estava pesado, carregado de histórias que não pertenciam apenas à casa.
Enquanto observava os brinquedos, um novo som ecoou, desta vez vindo de um canto escuro do quarto. Era um movimento suave, como alguém mexendo em papel. O jovem congelou, sentindo o coração subir até a garganta. Ele se aproximou com passos curtos e cautelosos, tentando enxergar o que havia ali. Quando seus olhos se ajustaram à penumbra, encontrou uma pequena caixa de madeira parcialmente aberta, como se tivesse sido tocada recentemente. A tampa rangia levemente com o vento que entrava pela janela rachada. Aquela caixa parecia chamá-lo de um jeito inquietante. Ele estendeu a mão, relutante. Ao abrir completamente a caixa, o jovem encontrou cartas antigas, algumas amareladas pelo tempo, outras dobradas com extremo cuidado. Mas o que mais o atingiu foi uma fotografia caída no fundo. Ele a pegou com as mãos trêmulas e sentiu o mundo girar ao reconhecê-la. Uma criança sorridente, um homem e uma mulher abraçados, e ele, ainda pequeno, no colo da mulher. A imagem fez seu peito arder com uma mistura de saudade e dor. Aquele não era apenas um lugar aleatório para se esconder. Era a casa onde ele crescerá, e que jurou nunca mais voltar. O jovem permaneceu imóvel, segurando a fotografia como se ela pudesse se desfazer em suas mãos. A lembrança da casa, antes enterrada, começava a voltar em fragmentos. Ele se via correndo pelos corredores, ouvindo risos ao longe, sentindo o cheiro de bolo recém-assado. Mas junto dessa memória leve surgiam também sombras densas. Vozes altas, portas batendo, discussões que ficavam mais fortes a cada noite. Ele respirou fundo, tentando manter o controle. Não esperava que aquele abrigo improvisado fosse o palco de tudo aquilo que tentava fugir por anos. As cartas dentro da caixa começaram a atrair sua atenção. Ele pegou uma delas, a mais dobrada, com o nome dele escrito à mão na capa. O papel estava frágil, mas ainda legível. Suas mãos tremiam enquanto abria a carta lentamente. As primeiras linhas mencionavam arrependimento, esperança e um pedido de perdão. Era a letra de sua mãe. Ele sentiu a garganta fechar, um peso sufocante crescer em seu peito. As palavras pareciam atingir feridas que nunca cicatrizaram. A cada frase, ele entendia um pouco mais do que tinha tentado enterrar por tanto tempo. Enquanto lia, sua mente o levava de volta a uma noite específica, a última vez que estivera naquela casa. Lembrava de estar escondido atrás de um armário, ouvindo gritos na sala ao lado. O som de objetos quebrando ecoava pela casa inteira. Seu pai, descontrolado pelo álcool, culpava todos pelos próprios fracassos. Lembrava do medo sufocante, do choro baixinho que tentava conter. E depois, o silêncio abrupto, que foi pior que qualquer grito. A carta agora fazia sentido, revelando que a mãe planejava levá-lo embora no dia seguinte. Mas ela nunca teve tempo. As lembranças dolorosas se misturavam com a realidade presente, deixando-o tonto. Ele se apoiou na parede descascada, tentando estabilizar a respiração. A casa parecia reagir às suas emoções, como se revivesse com ele cada fragmento do passado. O vento bateu forte pela janela, fazendo a porta do quarto se fechar com violência. Ele deu um pulo, o coração acelerando ainda mais. Sentia como se estivesse preso novamente naquele tempo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele insistia para que ele continuasse. Como se o final da história estivesse ali, esperando para ser desenterrado. Com determinação renovada, ele voltou à caixa de madeira e examinou o fundo com mais cuidado. Percebeu um compartimento secreto, uma pequena tampa solta que antes passará despercebida. Com os dedos, puxou-a para cima e revelou um envelope mais espesso, lacrado com cera vermelha. O símbolo gravado era familiar, seu pai o usava em documentos antigos. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquele envelope parecia guardar a peça mais crucial de toda a verdade. Ele sentiu o peso disso antes mesmo de abri-lo. Mas sabia que precisava enfrentar o que viesse a seguir. O jovem segurou o envelope lacrado como se carregasse algo vivo, algo que respirava junto com ele. A cera vermelha já estava quebradiça, o que tornava mais fácil abri-lo, mas isso só aumentava seu receio. Com um movimento lento, ele rompeu o lacre e retirou um maço de documentos amarelados pelo tempo. A primeira página exibia a caligrafia firme de seu pai, revelando palavras que fizeram sua pele arrepiar. Era uma confissão, escrita em detalhes assustadores, descrevendo episódios de violência e arrependimentos tardios. Ele sentiu o chão sumir por um instante. Era a prova de tudo o que o atormentava desde criança. Enquanto lia a confissão, um misto de revolta e alívio invadia seu peito. Revolta por tudo o que passará nas mãos daquele homem, e alívio por finalmente saber que não era louco, que suas memórias não eram exageros infantis.
O documento explicava que seu pai planejava fugir da cidade depois de um acidente que quase tirou a vida de sua mãe. A culpa nunca permitiu que ele assumisse seus erros, então os enterrava sob gritos e agressões. Ao término da última página, o jovem estava com os olhos marejados. Ele finalmente entendia o porquê de sua fuga, e o porquê de sua culpa. Sentindo o peso da verdade, ele se levantou e olhou ao redor do quarto infantil que agora parecia menor, mais apertado, como se cada parede tentasse abraçá-lo com lembranças. A casa, que antes era apenas um lugar esquecido, havia se transformado no palco da sua redenção. Ele guardou os documentos na mochila, percebendo que aquilo poderia mudar não apenas sua vida, mas sua história inteira. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que podia respirar fundo sem a sensação de estar sendo perseguido pelo passado. A verdade, mesmo dolorosa, tinha o poder de libertar. Ao descer as escadas, ele sentiu que a casa estava diferente. O vento parecia menos agressivo, e a escuridão menos ameaçadora. Caminhou até a porta de entrada e a abriu devagar. A chuva havia diminuído, agora caindo como um sussurro leve sobre a terra. Ele deu um passo para fora, sentindo o ar fresco bater em seu rosto. Pela primeira vez desde que fugira, ele não estava correndo de nada, mas caminhando em direção a algo. O peso que carregava nos ombros parecia mais leve, quase suportável. Ele entendia que ainda havia desafios, mas agora não tinha mais medo. Antes de seguir seu caminho, o jovem olhou para trás, encarando a velha casa pela última vez. Não havia mais terror em seus olhos, apenas reconhecimento. Aquele lugar destruído havia lhe devolvido a peça final de sua história, a chave para enfrentar tudo o que vinha evitando. Ele apertou a alça da mochila e respirou profundamente, sentindo que um novo capítulo finalmente se abria diante dele. Então, virou-se e começou a caminhar pela estrada molhada, sem pressa, sem medo. O passado havia sido enfrentado, e o futuro agora estava pronto para recebê-lo.